quinto mito, então, da investigação qualitativa não tem. Eu acho engraçado isso, né? Investigação qualitativa só trabalha com textos. É bem verdade que a investigação qualitativa só tem dados não numéricos e não estruturados, textos, imagens, áudios e vídeos, né? Quando a investigação qualitativa surge de maneira mais sistemática nas universidades ocidentais, nesses últimos 30, 40 anos, e ainda hoje, toda a análise, agora nós vamos aprofundar na formação mais ainda, cada vez mais, de forma bem esmiuçada, a análise de dados, o texto ainda é o rei, tá? Por exemplo, quando eu trabalho com imagem, eu faço comentários, o próprio software, já vamos falar um pouco aí do WebQDA e outros softwares, NVivo, Atlas, você pode trabalhar a imagem, mas você comenta a imagem e transforma aquilo em texto. Na nossa formação, nós vamos aprofundar isso. O áudio também, o vídeo também. Então, no final, tudo transforma-se em texto, base para eu trabalhar. Mas tudo isso é verdadeiro, mas é um mito achar que na investigação qualitativa nós não temos números. E se tiver números, então vira investigação mista, é mista. Tá? Então, eu faço investigação qualitativa, faço uma matriz ali, cruzando categorias descritivas com interpretativas, e aqueles números, pronto, já virou investigação mista. Mesmo que aqueles números representem número de unidades de texto, número de referências de textos de vários entrevistados, ou de um corpus de dados, de observação, ou de grupos de discussões online, etc. Então, entrou números, virou investigação mista. Veja, nós poderíamos falar aqui uma aula inteira sobre investigação mista. O que determina uma investigação ser qualitativa, quantitativa ou mista? É o desenho da investigação, não é o fato de ter números. O fato de ter números, uma estatística descritiva, por exemplo, na investigação qualitativa nós usamos estatística, nós não mergulhamos numa estatística profunda, mas uma estatística de caráter descritivo, a estatística descritiva é uma ferramenta de você dar ao seu leitor da investigação qualitativa uma visão geral dos seus dados. Tá? A investigação qualitativa tem números sim, e continua sendo investigação qualitativa. Tá? É só uma maneira de você expressar. Vou dar um exemplo bem concreto. Imagine que você fez um sistema de análise, né? Ou um sistema de dimensões, categorias, subcategorias, e você quer dar uma visão geral de qual categoria tem uma maior densidade de codificação, ou de unidades de texto, ou de pessoas que falam determinada dimensão. Quando você mostra isso, você mostra através de estatística descritiva. Claro que você não vai ficar preso, isso é uma primeira fase. Eu saio do geral para o específico. Eu vou ampliando o meu processo de análise qualitativa. Tá? Então, nesse processo, eu tenho uma primeira visão mais geral, mostrando uma estatística descritiva, depois eu saio descritivamente, agora de forma textual, mostrando o caso. Isso tem a ver com a escrita. Nós vamos ter uma sessão sobre como é que escreve na investigação qualitativa. Não é da mesma maneira, com a mesma linguagem, com a mesma sequência de ideias, só para não deixar no ar. Por exemplo, na investigação quantitativa, você escreve muitas vezes os resultados e a discussão dos resultados você coloca numa seção à parte. É possível fazer isso sem muitas perdas. Mas na investigação qualitativa, geralmente fazemos isso junto. A descrição dos resultados e a apresentação dos resultados e a discussão dos resultados de forma articulada, triangulada, para que eu já vá caminhando junto com o meu leitor. Senão ele vai ficar com uma sensação de que você está repetindo as coisas. Não é? Isso tem a ver com a linguagem na escrita. Então, investigação qualitativa não tem números? Não, tem sim. É possível fazer investigação qualitativa mesmo que você esteja usando estatística para apresentar os dados que por trás tem textos. Atrás de cada número, você tem que deixar bem claro que aquele número ali, seja um número percentual, seja um número de frequência, um número absoluto, por trás tem um texto, tem textos, tem pessoas, tem discursos, tem opiniões, etc., etc., que você vai interagir
com tudo isso para que isso possa ser uma analisado de forma mais descritiva e mostrando exemplo dessas falas e etc. Bem, é isso. Nós podemos discutir muito mais coisas sobre investigação qualitativa e essa sua relação com números. Só relembrando, para ser investigação mista, ela precisa ter um desenho de investigação misto verdadeiramente. Mas isso é tema para uma outra aula, para uma outra discussão.